Sejam bem-vindos a mais um podcast pelo canal Edu Lopes Podcast, em parceria com a Natação Criativa, sempre. Quero iniciar agradecendo a sua presença que está assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo pelas plataformas do podcast. Nosso episódio de hoje, mais um episódio incrível, vai falar sobre o empreendedorismo nas aulas de natação, com um empreendedor, Renato Simon, desenvolvedor de diversos produtos na natação. Muito obrigado pela presença, Renato, mais uma vez. Quero agradecer também aos nossos parceiros que fazem parte desse projeto de entrevistas Um Sonho, Academia CPN, há 30 anos no mercado, promovendo qualidade de vida, saúde, bem-estar físico, social e mental, através da prática de atividade física e em um ambiente familiar que contribui com a conexão dos alunos. Obrigado a CPN mais uma vez. O aplicativo Swim Track de natação, que permite avaliar e acompanhar a evolução do aluno, desde as crianças na iniciação até adolescentes e adultos no aperfeiçoamento. A plataforma também de cursos online Educar, que auxilia na formação e capacitação dos profissionais da área da saúde, com mais de 150 cursos disponíveis, todos eles, lembre-se, com certificados. Renato, após toda essa exposição de todos esses parceiros, das plataformas, enfim, Renato, você vem desenvolvendo diversos projetos pioneiros na natação, como o aplicativo da natação que eu citei agora, o Swim Track, e a plataforma de curso que mencionei. Quais são os próximos produtos? Eduardo, muito obrigado aí por mais um convite, por estar aí no canal do Edu Lopes Podcast, Natação Criativa, essa união que a gente fez, né, de unir os dois canais. Queria agradecer muito. E eu queria mudar um pouco a visão de quem está aí de casa, sua, sobre o empreendedorismo. A gente tem uma visão que às vezes é uma coisa meio longe, meio distante, até o momento de crise que a gente está vivenciando. A gente fica com medo, às vezes, de tomar uma iniciativa, de criar uma nova empresa, de criar um novo produto. Mas eu acho que para você criar tudo isso, você tem que ter aquele olhar lá na frente. Você pensar o que vai acontecer. Então, se a gente imaginar um bom investidor, aquele bom investidor não é aquele que reage quando cai o papel, quando sobe a bolsa, é aquele que consegue projetar quando isso vai acontecer. O empreendedor é muito disso, é tentar entender o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos. Então, todos esses produtos que eu criei, foi enxergando lá na frente, tem um olhar à frente. Então, por exemplo, em 2019, eu comecei a realizar cursos via WhatsApp, porque eu recebia convite muito do Nordeste, interior de São Paulo, e muitas vezes eu não conseguia ir dar o curso, ou por condições financeiras, que eles não conseguiam pagar aéreo, não conseguiam pagar hotel. E eu achei o WhatsApp como um canal para chegar nas pessoas. E até quando eu recebo patrocínio do Facebook, eu fui informado que eu fui a primeira pessoa a realizar isso pelo WhatsApp. Nunca ninguém tinha feito o curso pelo WhatsApp. Eu fechava o grupo, virava um grupo fechado e só entrava no grupo quem realizava o depósito na minha conta. Então era um por um que eu tinha que ficar entrando na conta, pegando transferência, mas foi uma forma que eu via que era uma tendência. E quando vem a crise, quando vem a pandemia, eu saio do clube, eu lembro 13 de março de 2020, na semana seguinte, no dia 18 de março, eu já lanço o primeiro curso, só que aí via Telegram. Então eu já tinha essa experiência, eu já vi esse mercado lá atrás. E quando chega a oportunidade, eu já sabia como fazer. As pessoas aprendendo como mexer no Google, como mexer no Zoom, e eu já executando o trabalho. Então, é você conseguir enxergar. E hoje eu percebo muito o crescimento na minha área em condomínios, em residências. Então, essas aulas particulares é uma tendência desse mercado e cada vez vai crescer mais. Então, quem está aí do outro lado e quer investir, esse é o momento de investir em aulas particulares. Aulas particulares, Renato, via online? Não, presenciais mesmo. Então, né? O professor ia até a residência do aluno. Sim, é uma tendência. E executar a aula, porque vem aumentando o número de condomínios com piscinas. As pessoas querem cada vez mais o serviço em suas residências. Eu vejo também a capacitação interna de profissionais de academias e clubes é uma tendência, porque 80% do quadro de professores se alterou depois da pandemia. E essas academias ou clubes têm que fazer essa gestão, tem que ter esse processo muito refinado, né? Então, o que eu
a turma da manhã faz, ou turma da tarde tem que fazer, o mesmo planejamento da manhã tem que ser da tarde, a mesma aula? São perfis diferentes, né? O perfil de quem frequenta amanhã é um, à tarde outra, à noite outra. Entendi. Mas os processos têm que ser o mesmo. Então, se eu chego na academia para fazer uma matrícula, como que essa recepcionista vai me receber? Que perguntas ela vai fazer para essa pessoa? Ah, vai fazer uma aula teste? Vai levar esse aluno para conversar com o professor? Vai levar ele para o vestiário? Qual que é o processo? Tá. E a academia tem que ter esses processos muito bem definidos, né? Eu que venho da área administrativa, percebo que o sucesso de uma empresa é a cultura dela. Então, qual que é a cultura? Quais são os processos, né? A recepcionista tem que falar a mesma linguagem que o professor. Tá. A comunicação tem que ser conectada. Conectada. Todo mundo falando a mesma linguagem, com o mesmo tratamento, do começo ao fim. E a recepção, você falou bem, né? A recepção é a porta de entrada. E é o passo a passo, né? Então, qual que é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo? E outra tendência que eu vejo são os cursos de pós-graduação online. Então, eu vejo que pós-pandemia aí, as pessoas ficaram sem estudar. Foram 2, 3 anos que muita gente não foi realizar os cursos e agora está vindo todo mundo de uma vez à procura de cursos, só que hoje com a dificuldade de fazer o presencial, por falta de tempo, falta dessa locomoção e até a comodidade, né? E a praticidade de fazer isso de forma online. Então são produtos que eu venho desenvolvendo os projetos, então em condomínio com a metodologia da natação criativa, levando as aulas para dentro da academia. E você falou também da aula online, eu estou criando uma plataforma para os profissionais de musculação, corrida, psicólogo, nutricionista, médico, realizarem essa transmissão ao vivo aí, ou seja de uma consulta, ou seja de uma aula. Então eu não preciso estar presente para estar executando isso. Ah, eu sou médico, eu consigo, dependendo da minha área, eu consigo fazer uma consulta pelo Brasil inteiro. Eu sou profissional de educação física, eu consigo ministrar uma aula de caminhada, de corrida, de funcional, de forma online, um psicólogo que está super em alta, então estou criando uma plataforma nesse sentido, assim como também estou criando uma pós-graduação, só que aí voltada para a área de natação infantil, que eu percebo muito os cursos voltados muito para a área de treinamento, e 80% do público da natação é infantil, então a gente precisa levar isso aos professores. E essa capacitação aí dos profissionais, eu também tenho uma plataforma, que eu falo que é uma plataforma corporativa, porque a dificuldade das academias pararem a equipe inteira, então se a gente pegar a CPN, que é nosso apoiador, são 98 professores, então imagina parar 98 professores, treinar eles, então a ideia é que eles gravem pequenos vídeos, tem um dia de chuva, um dia de frio, caiu o número de alunos, em vez do professor estar lá ocioso, ele pega o celular e assiste o treinamento e assiste esses processos que a academia está fazendo. Então, a academia terá uma plataforma interna dela. Então, eu venho desenvolvendo diversos produtos, só com esse lado aí meio empreendedor. Tá. E nesse contexto, Renato, é muito importante você aproveitar essa ociosidade, né? Quer dizer, você falou num tema da CPN, por exemplo, que é um case, né, um exemplo são 98 professores. A gente está falando de quantas academias da CPN? São 10 academias. 10 academias. Então, vamos imaginar que realmente esses treinamentos, eles podem ser ofertados de forma online e nas horas mais tranquilas, ociosas, ou que não tenham uma ociosidade, mas que você tenha a praticidade de fazer em casa. Quer dizer, esse autoconhecimento, essa nova informação, essa retroalimentação de informações que você traz para os profissionais que saem da faculdade ou que estão já há algum tempo no mercado e não tem aquela nova informação. Os tempos mudaram, né? Você falou de condomínios. Eu trabalhei durante 10 anos na área de investimentos imobiliários, com grandes lançamentos. Então, hoje, os condomínios, já estou dizendo hoje, né? Então, estamos falando dos últimos 15 anos. Todos os condomínios têm isso mesmo. Tem uma academia já projetada, os moradores são diferenciados, a piscina está lá parada. Quer dizer, olha o nicho que você pode proporcionar aos profissionais de educação física que está parado. Quer dizer, tem gente hoje nós temos as academias de 24 horas, né? É esse o contexto, quer dizer, você quer fomentar cada vez mais, através dos seus cursos, das novas tendências, quer dizer, você falou da psicologia, quer dizer, você está trazendo
outros profissionais para a tua plataforma, para oferecer uma oportunidade para os profissionais da natação. É isso? Isso. Então você vê a tendência, o que o público está precisando, as necessidades, e você entregar esse projeto, esse produto e atender a dor desse cliente, né? Então, por isso que eu fico muito olhando lá na frente. Muita gente às vezes me pergunta, você não tem medo que alguém vai te copiar, vai fazer um aplicativo de natação igual o seu, porque você apresenta todo o projeto, que nem quem entrar e baixar o aplicativo, ele acessa todas as funções de forma gratuita por 30 dias. E eu falo, quando a pessoa começar a copiar, eu já criei um outro projeto, eu já criei um outro produto. Entendi. Então é sempre pensando lá na frente. Esse Swing Track, falando, você lançou já há um tempo atrás, quer dizer, você foi um dos precursores sempre, né? Você sempre está na frente. Essa sua fome, né, de desenvolvimento de ferramentas, de tecnologia, te trouxe esse benefício hoje de você estar indo em outros estados, ser convidados para palestras e cursos, enfim. Quer dizer, você tem esse todo o conteúdo, você não prende esse conteúdo a você. Você torna ele praticamente público. E aqui eu tive prestando atenção. Renato, como precificar esses serviços? Então vamos lá, eu falei para você sobre os condomínios, sobre essa tendência, o novo profissional. Porque hoje você tem os influencers, você tem os profissionais, e olha, a gente está falando de condomínios, eu estou falando de grandes cases aí de caras que têm uma academia dentro de casa, são casas mais, vamos dizer, conceituadas, por assim dizer, com valores exorbitantes, que ele quer ter o conforto na sua casa para fazer o seu exercício, para nadar. Esse é um nicho que você tem que aproveitar. E como remunerar, como você precificar essas aulas? Você ensina, olha, para tal lugar você vai dar esse preço, para esse tipo de atividade você faz outro. Você ensina esse profissional de educação física a dar preço ao seu trabalho? Então, eu acho que uma grande dificuldade, quem está aí do outro lado, os profissionais, professores de natação, musculação, corrida, a grande dificuldade é precificar, é fazer o marketing, é realizar as vendas, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende parte pedagógica, como ministrar aula, como planejar aula, como estruturar a sua aula, mas como fazer essa parte empreendedora é a grande dificuldade. Eu tenho mentoria, que eu não chamo de mentoria, eu acho mentoria uma palavra muito pesada, né? Você ser mentor, eu chamo de crescimento profissional, então realizo encontros com essas pessoas para fazer esse crescimento e acompanhar e ver a realidade de cada um. Eu tenho curso dentro da plataforma Educar que ensino como empreender na natação, e eu falo que esse é o momento, a gente está no melhor momento para empreender, principalmente em condomínios. E, por exemplo, o curso vai estar menos de R$100, a pessoa investe menos de R$100 e quanto ele vai ter de retorno? Aumento no número de alunos, aumento no lucro dele. Eu tive a Jaine lá de Fortaleza, que eu acompanhei ela aí por, acho que 6 meses nesse crescimento profissional. Em aula de personal, ela teve um aumento nos ganhos de 3 vezes mais do que ela tinha antes de ter esse contato comigo. E aí depois a gente tem uma nova ação, porque ela tem uma filha pequena, Esther, e a gente faz uma ação dela entrar na área escolar, que ela nunca tinha pensado em entrar. Ela trabalhava só com aulas em academias, com natação, musculação. Eu falei, mas você tem que trabalhar em escola, porque você está pagando a escola da sua filha, e se você entrar na escola, você vai ter 2 ganhos. O ganho de ser professora e o ganho de não ter que pagar. E aí a metade do período ela está como personal e outra metade agora ela está na escola. Então foi um crescimento profissional, então ela aumenta os lucros, diminui os gastos e hoje ela segue carreira solo ali em São Luís do Maranhão, né? Então, e eu falo que no momento de crise que a gente repensa, né? Tem uma frase do Karnal até que eu anotei, que ele falou em 2020... Uma crise faz com que eu tenha que repensar as coisas. Ao repensar, eu vou poder mudar e dar uma resposta nova. Então, quem está aí do outro lado, o que você mudou depois da pandemia ou durante a pandemia? Que resposta nova você teve, né? Eu criei plataforma, eu criei aplicativo, porque era uma tendência. E mudou o perfil do nosso cliente. Se a gente pegar hoje, as pessoas elas estão muito mais receptivas para receber as coisas em casa. Então, elas recebem o supermercado em casa, compras, elas fazem compra pela internet. Eu já vi pessoas até comprar sorvete pelos aplicativos. Falam, vai chegar o sorvete em casa e chega o sorvete. Então, imagina a aula de natação, né? Então, a gente tem que estar preparado porque as pessoas
estão querendo vir a comodidade de ter esse serviço em casa, só descer o elevador e ter aquela aula dentro da piscina do condomínio, que antes ele tinha o deslocamento, ele tinha o tempo, então ele já recebe esse profissional na própria casa dele. E pós-pandemia, se a gente olhar os números dos estudos, por exemplo, as vendas online cresceram 22%. Aí eu criei uma loja virtual. Hoje eu possuo uma loja virtual com materiais de natação, porque eu vi essa tendência de crescimento de compra online. Os cursos online tiveram um crescimento de 28%, segundo a Google. Então eu tenho essa plataforma de curso. E a venda de aplicativo aumentaram 40%. E eu tenho o aplicativo da SwimTrack. Então eu sigo essa esteira das tendências. Aí se a gente for para a área da natação, pós-pandemia, tivemos um aumento de 106% na compra de materiais para natação. Porque 32% das pessoas começaram a executar esporte que eles não executavam antes da pandemia. E a natação teve um crescimento muito grande. Então, 32% de pessoas começaram a praticar e as vendas aumentaram 106%. Então, eu falo, se essa pessoa não está fazendo aula com você, está fazendo aula com alguém. Ou ele está fazendo aula sozinho na residência dele. Então, é uma falha desse profissional. A tendência está aí, a oportunidade está aí, é agarrar. Mas como eu vou precificar essa aula? Então, essa é a grande dificuldade, né? Então, primeiro, eu tenho que enxergar o que eu gasto de deslocamento. Eu tenho que tirar esse mito que o preço tem que ser igual para todo mundo. Eu vou falar, o preço para o Eduardo é um preço, para a Vivian é outro, para a Dona Maria é outro. Não, eu tenho, o meu deslocamento é diferente. Se eu estiver no mesmo condomínio e pegar várias aulas, eu posso cobrar um valor menor. Eu posso fazer aula em grupo com um valor menor pro cliente, mas para mim ser um valor maior. O que é isso? Eu cobro R$100 para você. Mas se você trouxer um amigo, eu te cobro R$80. Você vai ter uma economia de R$20. Se a gente colocar isso no ano, você vai ter uma economia aí de R$240. Você faz a escala, né? Faço a escala. Em vez de eu ganhar R$100, eu vou estar ganhando 2 vezes 80, ganhando 160 por hora. Se eu pegar uma aula de bebê, que eu consigo colocar 10 bebês dentro da piscina, em vez de ganhar R$100, estou ganhando R$1.000 a hora. Uma aula de hidroginástica, eu consigo colocar 10 pessoas dentro da piscina num horário só, mas aí eu tenho que saber fazer esse marketing, saber fazer essa venda, saber precificar, que aí esses profissionais têm dificuldade aí do lado. Então, essa é a grande tendência. E enxergar o público também. Então, se a gente pegar, a gente está no momento de crise, sim, a gente está no momento de crise, mas em alguns setores. Se a gente pegar que nem o seu setor de eventos, setor de atores, a minha área do esporte, viveu sim um período muito baixa. Mas se a gente pegar médicos, pegar jornalista, psicólogo, programadores, servidores públicos, são várias áreas que estão em alta. E mesmo as áreas que você citou anteriormente, que sofreram muito. Prestação de serviços, eventos, enfim, no período da pandemia, está bombando agora. Sim. O corporativo está crescendo absurdamente. Então, é você enxergar o público que você quer chegar, quem vai ser o seu nicho, a gente chama nas redes sociais como persona. Então, criar o personagem que você quer atrair e ir atrás dele. Aí você tem as redes sociais, você tem outras maneiras, mas essa dificuldade de precificar, eu vejo que é recorrente. Aí muitas pessoas me procuram porque tem dificuldade de precificar, fazer o marketing, fazer vendas, fazer a projeção desse cliente, manter esse aluno na piscina. Tá, e você já deixou aqui uma possibilidade, uma opção para eu te fazer a próxima pergunta. Tudo bem, você precificou, você deu conteúdo, você trouxe esse profissional para o contexto atual, está projetando ele com empreendedorismo para o futuro. Tá bom, como que ele vai divulgar? Qual é a estratégia que ele vai ter para divulgar-se nas redes sociais? Quais redes? Como fazer? Qual é o caminho? Antes de entrar nessa pergunta, eu esqueci de 2 pontos importantes no anterior. Uma coisa que ele tem que fazer na hora de precificar, que a gente tem alguns mitos de fazer essa cobrança mensal e por Pix. Eu estou fazendo por Pix e eu não tenho nenhum gasto, não tenho nenhuma taxa. Só que toda vez que esse cliente vai fazer um Pix para você, você tem que fazer uma recompra. O que é essa recompra? Porque toda hora que ele vai pagar... será que vale a pena mesmo? Puxa, eu acho que poderia fazer só de 2 em 2 meses, entendi. Ou, por exemplo, estou entrando no mês de frio, putz, esse mês vai fazer frio, acho que eu não vou pagar. Esse mês acho que no final do mês eu vou viajar, eu vou fazer só metade do mês, não vou pagar. Meu filho tá doente, não sei se ele vai melhorar. Então, todo mês é uma recompra que você tem que convencer o cliente, ou ele esquece de pagar, você tem que ficar ligando, cobrando. Então, uma dica que eu dou para quem tá aí do outro lado é
via cartão de crédito. É recorrência, né? Recorrência. Que não tem problema com o limite do cartão e você cai todo mês lá. Ou débito em conta corrente, mas ser automático. Porque eu não conheço ninguém que fez uma compra ali de 12 meses, liga pro cartão de crédito e pede para cancelar a compra. Dificilmente você vai ver alguém fazendo isso. É verdade. Então você já pega esse cliente aí por um ano, você já consegue ter esse planejamento de que vai entrar esse dinheiro, senão você tem aquela dúvida, daqui 2 meses, daqui 3 meses, quanto eu vou ganhar? E então, essa ideia, e também fazer planos, né? Então, esses planos mensais, semestrais, anuais, e ter o cuidado de não fazer um plano que ele vai cair no mês de baixa. O que é isso? Comecei em janeiro, fechei um cliente. Vou fazer um plano semestral, vai cair em julho. Julho é um mês de baixa, ele não vai fazer a recompra. Então, faz um plano ou de 4 meses ou de 8 meses, para poder cair em mês de alta, que o cliente está empolgado, está vendo o resultado e ele quer mais. Então, na hora que você for fazer, ter essas ações de marketing. Até isso, né? Então, às vezes a gente fica preso em alguns mitos. Eu tenho que fazer mensal. Não, eu tenho que fazer sempre plano semestral. Não, eu posso fazer planos de 4 meses, 8 meses. Quem faz o plano e quem vai criar essa tendência é o professor. Então, ele que vai induzir o aluno ao que você quer. O professor tem que ganhar o aluno. Sim. Motivar o aluno. Estar sempre ali presente, né? Independente de todas as técnicas e recursos que você está apresentando. Então, e aí as redes? E as redes? Então, as vendas, elas mudaram. Então, o mundo mudou. E a forma de se vender mudou. Você que é especialista em vendas, que faz mentoria com várias pessoas, sabe que mudou. Hoje não tem mais aquele negócio de panfletar. Não existe. Antes, o poder era do vendedor. Então, o vendedor tinha toda a informação sobre o produto. A prospecção, né? Toda a prospecção. Hoje, o cliente entra na internet e ele já vem com informação. Ele sabe mais do que você. Já sabe preço, já sabe os benefícios, já sabe o que é seu produto, já fez cotação com outros profissionais. Então, hoje, o cliente tem a faca e o queijo na mão. Antigamente, não. Quem tinha a faca e o queijo na mão era o vendedor. Então, as coisas mudaram e eu brinco que as coisas mudaram bem na minha vez. Então, o mundo mudou e eu tenho que me adaptar a esse momento. Por exemplo, meu pai, ele estudou por 20 anos e os outros 40 anos ele trabalhou com aquele conhecimento que ele teve em 20 anos. Nunca mais ele fez um curso, uma pós-graduação. Sim. Eu saí da faculdade, eu já tenho que estar fazendo um curso. Já o conhecimento que eu tinha na faculdade no dia seguinte já não é mais o mesmo. Quando eu me formei, não existia CrossFit, não existia Pilates. Então, quantas coisas foram inventadas? O mundo online, por exemplo. Então, você tem que estar o tempo todo se reciclando. Por exemplo, quando eu era mais novo, o melhor bife da mesa ia para o meu pai. Agora eu sou mais velho, o melhor bife vai para as crianças. Eu nunca vou comer o melhor bife, porque mudou bem na minha vez. E eu tenho que me adaptar. Então, a nova tendência agora de vendas é o quê? São as redes sociais. Eu tenho que entrar nesse mundo online, né? Então, principalmente a nossa geração, a minha, a sua, a gente... Não, a sua, a minha não. É muito gentil, Renato, viu? A gente é imigrante digital, que eu brinco muito, então a gente não pensa com essa cabeça digital. Já os nossos filhos são nativos digitais, Todos eles têm o pensamento dessa cabeça e a gente está se adaptando. Aí tem 2 formas de você oferecer o seu serviço via digital, ou de forma orgânica, ou de forma paga. A forma orgânica, o que eu deixo de sugestões aí é você fazer um perfil profissional. Então, Sempre. Não misturar os dois. Tem alguns profissionais que misturam a parte pessoal com a parte profissional. Big mistake. Então, se você tem um pessoal, deixa ele restrito, deixa ele fechado. Verdade. Então, imagina eu que dou aula para criança, você vai ter no final de semana bebendo uma cerveja ou numa festa. Então, não pega bem, né? Então, você tem esse direito? Tem. Mas você não precisa divulgar nas redes sociais que você faz isso. Eu penso como você. Então, você tem que produzir conteúdo diário. Então, é uma coisa que a internet exige de você. Então, as redes, eles veem quem está publicando para poder entregar o seu produto, né? Então, você tem que estar sempre no mesmo horário produzindo. Então, eu tenho horários, por exemplo, 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, 15 horas, 17 horas e 21 horas são os horários que eu posto. Isso já é definido. Então, você tem que ter isso. E você tem que virar autoridade. Então, você vai criar vídeos, vai criar texto. Então, a outra pessoa que te vê do outro lado, você tem que ser visto como autoridade. E criar estratégias de crescimento. Então, o orgânico, muita gente fala que você não gasta nada com orgânico. Eu falo que isso é uma grande mentira, né? Você gasta tempo, você tem que editar, você tem que gravar, tem que corrigir, tem que
planejar. E tem que estar sempre naquele horário. Aí eu falo, se eu for para o mundo do pago, do impulsionamento, né? Até que a gente estava conversando aí nos bastidores, eu preciso entrar nesse tráfego pago. O bom do tráfego pago que é um atalho, então você chega mais rápido nas pessoas, você tem um crescimento mais rápido, você consegue personalizar a sua entrega. Então, lembra que eu falei dos clientes que estão em alta? Sim. Se eu quiser entregar o meu conteúdo para médico com filho de tantos anos, eu consigo programar. Claro. Se eu quero fazer que essa publicação chegue para as pessoas que assistiram esse vídeo meu, consigo. Quem teve acesso nas minhas redes sociais nos últimos 30, 60 dias, eu consigo. E além disso, eu tenho as métricas. Então, quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, gênero, quantas vendas. Então, aí eu consigo cada vez ser mais preciso. E se eu não conheço o mundo digital, eu tenho que entregar para alguém que conheça. Então, ou você estuda esse mundo digital, ou você entrega, você terceiriza o trabalho. Porque senão você vai estar rasgando dinheiro. É verdade. Porque nas redes sociais é muito fácil você rasgar esse dinheiro. E uma dica ali é não vender a natação, e sim vender os benefícios da natação. Muita gente vende crawl, costas, peito e borboleta, mas o que as pessoas procuram são os benefícios. Tem um estudo da Google que ele fala que pós-pandemia, 39 pessoas começaram a praticar esportes que não praticavam. E 32% começaram na natação. E aí, um dado muito importante, 50 pessoas procuram atividade física para a parte de bem-estar físico e 40% para bem-estar emocional e essa parte de bem-estar mental também. Então, corpo e mente são. Corpo e mente. Então, às vezes, a gente fica entregando resultado, exercício, cobrando, mas a pessoa ela quer relaxar. Ela quer tirar o estresse, ela quer tirar a ansiedade. Aí vem aquela pergunta, né, Renato, que o professor tem que ter em mente, né? Qual é o teu objetivo com a natação? Você quer ter bem-estar, você quer ter performance, você quer ter saúde, você quer ter um corpo mais definido. E dentro desse case, ele vai trabalhar isso. E sempre fomentar o feedback. Porque o acompanhamento que eu tenho feito nessas mentorias é fundamental. Concordo com você, a palavra mentoria... Ela dá uma situação... Nossa, mentoria? Mentoria deve ser... Parece que Deus está descendo aqui, né? Vou fazer uma mentoria com você. Não. A mentoria, na verdade, é a troca de experiências de um grande profissional na área, como referência, como autoridade, que o Renato é hoje dentro do seu segmento, com um mentorado. E o mentor, ele vai crescer e aprender com o mentorado. Quer dizer, essa é o grande tchan, que eu diria, o start da mentoria, que é o que você vem fomentando há muito tempo. E aproveitando o ensejo, Renato, essa nova tendência desse século XXI, esse novo olhar para a forma de ministrar aulas, é ter esse novo olhar que você já falou aqui. Quem não tiver esse novo olhar nessa tendência do século XXI, pós-pandemia, tudo que você relatou, a TI, a tecnologia, a mudança de comportamento das famílias, das pessoas, os empreendimentos, a comodidade. Aliás, algo que eu participei muito aí recentemente em alguns eventos corporativos, mobilidade. Ao invés de você ter que levar 2 horas para se dirigir a um determinado local devido a um trânsito, enfim, e mais deslocamento, isso e aquilo, você tem a praticidade de fazer o seu esporte dentro do seu condomínio. Aproveitar toda a infraestrutura de lazer, que sempre é a de última geração, Wi-Fi, os profissionais, os equipamentos, enfim. É esse case que a gente deixa para o nosso próximo capítulo. Então, a nova tendência desse século XXI é um novo olhar para a forma de ministrar aulas da natação. Vai ter o episódio 2? Se é um convite, eu aceito aí, mas acho que assim, a natação ela mudou, a gente tem que ter um novo olhar, e não só a natação, tudo, né? Então, se hoje eu for pegar um táxi, você que está aí do outro lado, vou pegar um táxi. Antigamente, o que eu pensava no taxista era só que ele me cobrasse o valor justo. Porque eu entrava no táxi e não sabia nem o valor que ele ia me cobrar para ir. É verdade, e tinha muita gente que roubava, que né? roubava. A única exigência que eu tenho é, eu quero que ele me cobre o valor. Hoje, eu quero a estação do rádio na que eu quero, a temperatura do ar-condicionado, eu quero o caminho, às vezes eu escolho esse caminho, eu quero bala, eu quero água, então a exigência é outra. Então, o taxista que não se adaptou, ele ficou para trás. E assim, o profissional de natação que não se adaptar a esse novo século XXI, então, às vezes
esse aluno que eu comentei, que ele quer o bem-estar mental, o bem-estar emocional, eu tenho que levar isso para minhas aulas. E às vezes eu estou ali dando pauleira ali, vendo frequência cardíaca, tempo, mensurando, e às vezes não é isso que o cliente quer outra coisa. A criança, hoje ela tem muito voz ativa, então a criança quando ela chega na natação, se ela não gosta, ela não volta mais, diferente de antigamente. A exigência dos pais são outras, então a gente tem que entender, que é isso que a gente vai conversar no nosso próximo episódio, entender o que é essa nova natação, como você entregar essa nova natação para esse novo cliente, para você ter esse sucesso profissional, que às vezes você tá ali meio parado na profissão, você não está aumentando mais os seus ganhos, os seus números de alunos pararam, você estagnou na profissão e você não percebeu que você está dando a mesma aula de 10, 15 anos para um cliente que não é mais aquele que está dentro da piscina. Olha, Renato, bom, então tá aí o convite. Renato Simon vai participar desse novo tema, da continuidade de todo esse bate-papo. É muito importante você, profissional da área de educação física, da natação, que está desanimado, que está na sua mesmice, que não vê a oportunidade de crescimento, ficar conectado aqui com todas essas ferramentas, ideias, cursos que o Renato traz para você. E olha, não tem como você não ter resultados positivos. Então, mais uma vez, quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui no Edu Lopes Podcast, na plataforma de Natação Criativa. Mais uma vez, te agradecer, Renato Simon, pela oportunidade de poder te entrevistar. Toda vez que eu participo de uma entrevista com você, novas informações me vêm à mente e novos caminhos eu traço dentro da minha própria profissão. Último recado a todos aí, então. Queria agradecer muito para quem acompanha a gente. Quem ainda não segue o canal Edu Lopes Podcast ou Natação Criativa, siga para poder nos auxiliar, então, nesse crescimento, para a gente poder levar conteúdos para vocês de qualidade. Agradecer aos parceiros, né? CPN, Swing Track, Plataforma Educar pelo apoio, fazer esse sonho virar realidade. E quem quiser aí, deixa nos comentários, quem tem dúvida aí como precificar sua aula, como fazer o marketing, se ainda teve alguma dúvida depois dessa explanação, fico à disposição de vocês e até o próximo episódio. E só para finalizar, como te encontrar então nas redes? @Natação Criativa, né? Esse é o canal que já tem mais de 122 mil pessoas me Facebook. seguindo. Instagram, Facebook. Insta e Facebook. Esse é o maior canal, então eu tenho plataforma.educar também nas redes sociais. Tem um LinkedIn, grupo Telegram, WhatsApp, mas o principal canal é a Natação Criativa aí para me procurar. Eu respondo 100% das mensagens que deixam lá. Às vezes demora um pouquinho, mas tento responder a todos. Muito obrigado, Renato Simon. Até o próximo nosso episódio do Edu Lopes Podcast com Natação Criativa, com o convite aceito pelo Renato Simon. Um abraço. Abraço.